Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que me dirijo a você, agradecendo a sua companhia e convidando-o para mais um tempo de reflexão e estudo com base na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vivemos dias em que a pregação e o estudo bíblico têm atingido níveis preocupantes. Num tempo em que se valoriza pouco a palavra falada e a palavra escrita, e em dias que se demonstra mais interesse pelas imagens e pelos sentimentos, a metodologia adequada para a pregação bíblica é tremendamente necessária. Por isso mesmo, é que temos dedicado todo o nosso esforço e empenho para que os programas que temos levado ao ar sejam relevantes e veículos úteis nas mãos de Deus. Esses objetivos têm sido alcançados graças a Deus e sabemos disso através da comunicação que temos com vocês. Cartas, e-mails, telefonemas têm chegado até nós, expressando o valor do programa. E aproveitando esse momento de comunicações, chamo a sua atenção para o fato de que os nossos estudos em Malaquias vão chegando ao fim. E daqui a 5 programas já estaremos estudando os aspectos introdutórios do livro de Apocalipse. Vá se preparando, pois o estudaremos em 50 programas que serão muito instigantes, muito desafiadores. E agora chegamos ao momento de registrar o e-mail que a Fabiana nos enviou da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Há 1 ano acompanho o programa Através da Bíblia, que está me edificando diariamente. Que Deus continue a dar sabedoria a todos os envolvidos para a continuação desse programa. No segundo programa de Zacarias, o pastor Itamir mencionou as datas de 597 e 420 a.C. Se fôssemos ler a Bíblia por ordem cronológica de datas e acontecimentos, como ficariam os livros do Antigo Testamento? Obrigado pela atenção, um abraço a todos, Deus abençoe a todos. Querida irmã, agradecemos o seu e-mail e nos sentimos felizes quando percebemos que Deus tem nos usado para edificação de muitos irmãos. Na verdade, o que nos alegra é percebermos que aqueles que têm estudado conosco têm cada vez mais desejo de conhecer melhor o nosso Deus e a sua palavra. Em relação à sua questão, como já lhe respondi, nem o Antigo nem o Novo Testamento preservaram a ordem cronológica dos acontecimentos. A ordem dos livros em nossas Bíblias está separada por temas. Para quem quer se aprofundar mais na história bíblica, recomendo as introduções ao Antigo e Novo Testamento e também a Bíblia em ordem cronológica. Serão ferramentas úteis para um estudo mais aprofundado da história bíblica. Você poderá encontrar essas ferramentas nas diversas livrarias evangélicas que temos em nosso país. Prezada Fabiana, louvamos a Deus porque Ele tem usado esse programa na sua vida e queremos contar com a sua parceria e a parceria de todos vocês que estão dando atenção, audiência ao nosso programa. Queremos contar com as suas orações. Orem pelo nosso projeto para que Deus nos dê condições de publicarmos também todos os livros, todos os comentários bíblicos que temos estudado. Orem também em favor de cada programa, para que Deus fale a cada um de nós. E exatamente para isso é que eu quero convidar a todos vocês que estão me sintonizando agora. Vamos orar, vamos falar com Deus.
Pai querido, agradecemos pelo teu cuidado e proteção e pedimos, Senhor, que tu guardes a cada um de nós. Também te pedimos que o Senhor nos ilumine através do teu Santo Espírito para que possamos entender a tua palavra. Pedimos também que por ele mesmo sejamos capacitados para te obedecer. Tu sabes do desejo que temos de te glorificar. Abençoa-nos, Senhor, e recebe o nosso louvor, pois fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos mais 2 versos do capítulo 3 de Malaquias. Vamos estudar e refletir sobre Malaquias 3, 16 e 17, dando sequência e em contraste com o tema estudado no último programa. Hoje vamos estudar sobre a vida dos homens justos. Estudamos sobre os homens injustos e agora vamos estudar sobre a vida dos homens justos. Quando pensamos em alguém justo, é necessário definirmos quem vai conceituar essa vida. Sabe por quê? Porque você pode ser uma pessoa sóbria, uma pessoa ponderada, equilibrada. Você pode ser inteligente, pode ter até descoberto a cura de uma doença grave. Mas se você não tiver sucesso, não tiver poder, não tiver fama, não tiver dinheiro, se você não for bem-sucedido na sua vida amorosa, você não tem valor. Por quê? Porque esse é o padrão pelo qual a sociedade nos julga. Diante disso, lá vai o homem comum fazer tudo para conseguir atingir esse padrão que a sociedade estabeleceu. Ele persegue um prestígio determinado pelo sistema. Mas devemos nos perguntar, o que é mais importante? Conquistar o prestígio da sociedade ou possuir uma vida equilibrada, uma vida baseada no conhecimento, uma vida justa? Devemos nos perguntar também, que tipo de vida justa nós procuramos? A vida justa definida pela sociedade ou a vida justa definida por Deus de acordo com a sua palavra? Querido amigo, temos que reconhecer que o homem justo é aquele que sabe que a chave da sua liberdade e a sua felicidade está no conhecimento que ele tem de Deus e da sua vontade. O conhecimento da vontade de Deus proporciona, antes de tudo, uma visão crítica da sociedade, e essa visão crítica nos dá condições para nos sobrepormos a ela e nos dá condições para sobrevivermos a ela. Sendo assim, o homem justo não é escravo de regras, não é escravo de costumes, de padrões sociais, de modismo. Não. Ele é escravo apenas da sua consciência e vive conforme aquilo que a sua consciência lhe diz, vive conforme os princípios baseados na palavra de Deus. O conceito de justo não é o de ser impecável. Justo não é antônimo de pecador. Justo para Deus são aqueles que o buscam pela fé. Pela fé o amam. Pela fé buscam uma vida de santidade e, mesmo falhando como seres humanos, insistem em buscá-lo. Um homem santo ou um homem justo não é alguém que nunca peca. Pelo contrário, a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia nunca disse que os homens a quem Deus chamou de justos não nasceram em pecado. Nunca disse a Bíblia que esses justos, não eram inclinados ao erro. Não. Basta lermos o capítulo 11 de Hebreus e depois ler a história de todos aqueles homens que vamos verificar que eles eram homens que falhavam como qualquer outro ser humano e que a única coisa que os tornava justos era a sua fé em Deus e não a sua impecabilidade. Pelo contrário, os homens a quem Deus chamou de justos, olha só, não se espante, mas eles mataram, adulteraram, mentiram, roubaram. Não há ser humano que possa ser chamado de humano que nunca errou na vida. Seria uma contradição bíblica se ela afirmasse que todos pecaram
conforme Romanos 3:23, menos os justos. Os textos que dizem não há sequer um, sempre recebem logo em seguida a emenda da esperança de que se levantará alguém que diferirá dessa situação momentânea ou destaca o nome daquele que foge à regra geral. Quando lemos que não há quem busque a Deus, a Bíblia está se referindo a duas coisas. Primeiro, naquele momento, ou na maioria das vezes, os seres humanos dão as costas para Deus, não buscam a Deus. Segundo, sem a revelação de Deus ao homem, essa situação seria geral, seria uma regra contínua. O homem não busca a Deus sem que Deus antes se revele a ele primeiramente. O Deus da Bíblia é o Deus que busca o homem antes dele buscá-lo. Querido amigo, um homem se torna justo não porque deixa de pecar ou errar. Pelo contrário, ele continua sendo alguém sujeito a erros, a pecados. O que torna justo aquele homem é simplesmente o fato dele reconhecer que não é justo e sim um pecador necessitado da graça, do perdão, da misericórdia e do amor de Deus. O homem justo foi descrito claramente pelo apóstolo João. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? Porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. Querido amigo, quem vive pecando é porque nunca nasceu de novo. Então esse não é justo. Porém, mesmo aqueles que nasceram de novo, mesmo aqueles que são justos, não estão isentos de pecar. Pecam, mas confessam seus pecados a Deus e o sangue de Jesus os torna novamente justos, conforme lemos em 1 João 1,9. Então, diante dessas verdades, querido amigo, podemos estudar esses dois versos dando-lhes o seguinte título: A vida dos homens justos. A vida dos homens justos, com base em Malaquias 3, 16 e 17. Querido amigo, quando consideramos a necessidade de uma vida justa, um bom exemplo pode nos ajudar muito a entendermos o que Deus quer de todos nós. E a vida de Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, o primeiro sumo sacerdote, pode nos ajudar a entender o que é uma vida justa. 3 episódios na vida desse homem ilustram bem as qualidades de um homem justo. Vale a pena você anotar esses textos, aos quais eu vou me referir, para que posteriormente você estude e verifique as qualidades que todos devemos ter se pretendemos ser considerados justos e recebermos a aprovação do Senhor. Nós já estudamos esses textos, mas eu quero me referir novamente a eles e peço que você então anote-os para que após o programa você tenha um tempo para refletir sobre esse exemplo de vida justa. O exemplo de justiça que Finéias demonstrou está claramente exposto em diversas passagens bíblicas que você deve anotar para o seu estudo. Anote-as e depois não deixe de estudá-las. Em primeiro lugar, Finéias foi considerado justo ao castigar os malfeitores. Mesmo que tenha agido radicalmente, Deus aprovou a sua ação e salvou o povo de Israel da praga. Confira esse episódio no capítulo 25 do livro de Números. Em segundo lugar, Finéias foi considerado justo ao ouvir antes de agir, conforme Josué 22. Todas as vezes é necessário ouvirmos as duas partes envolvidas num conflito para que possamos estabelecer a justiça. Finéias, como sumo sacerdote, também tinha esse dever de julgar, de mediar os conflitos. E a sua ação proporcionou bênçãos para Israel e especificamente para as tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Leia esse episódio em Josué 22. E, em terceiro lugar, Finéias foi considerado um homem justo ao procurar a palavra de Deus antes de agir. Juízes 19 até 21. Num dos episódios mais tristes da história de Israel, Finéias procurou
ouviu a Deus e o obedeceu. Ao obedecer a Deus, a justiça de Deus foi feita. Centenas de anos depois, veja bem o que é uma vida justa. Finéias foi lembrado como um homem justo. Leia o texto do Salmo 106, versículos 30 e 31. Querido amigo, diante desse exemplo, esses versos então nos apresentam esse desafio. Todo cristão deve estar atento para que sejam vistas as características da vida justa em seu viver. Eu repito, esse é o desafio que Malaquias 3, 16, 17 nos dá. Todo cristão deve estar atento para que sejam vistas as características da vida justa em seu viver. Nesse texto encontramos 3 características da vida justa que devemos evidenciar em nosso viver. A primeira característica da vida justa que devemos evidenciar é temer o Senhor. Eu leio para você o versículo 16. Então os que temiam o Senhor falavam uns com os outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem e para os que se lembram do seu nome. Afinal, o que é temer a Deus? Como temos definido de maneira bem simples e fácil de entender, temer a Deus é considerá-lo presente conosco em todos os momentos do nosso viver. Temer a Deus é ter consciência da presença de Deus no nosso dia a dia, mas é também considerar com seriedade a sua avaliação, o que Ele diz a nosso respeito. Querido amigo, tememos a Deus quando o honramos, quando o respeitamos, quando o adoramos sinceramente. A Bíblia ensina que Deus é todo-poderoso e pode fazer qualquer coisa que decidir fazer. Veja, por exemplo, Jeremias 32, Mateus 19, Marcos 14. Se Ele, portanto, comunica algo conforme o seu querer, conforme o seu caráter, temos que obedecê-lo. Deus é o Senhor. Portanto, o tememos quando o obedecemos. Não dizemos não para Deus. Mas também tememos a Deus quando obedecemos os seus mandamentos e os seus princípios. É interessante perceber, é interessante lembrar que, preocupado com o povo que devia temer a Deus, Moisés, mesmo sabendo que não iria entrar na terra prometida, ele fez com que a lei fosse escrita de tal forma e colocou-a onde o povo poderia vê-la no futuro. E dali deveria aprender a temer e a observar todas as palavras daquela lei. Deveria aprender a temer a Deus, tremer diante de Deus. Isso está lá em Deuteronômio 31, 9 a 13 e 24 a 29. Querido amigo, o homem justo é aquele que teme a Deus, aquele que reverencia a Deus. A segunda característica da vida justa que devemos evidenciar é lembrar do nome do Senhor. Eu leio novamente para você o versículo 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para com os que o temem e para os que se lembram do seu nome. Afinal, o que é lembrar do nome do Senhor? Lembrar do nome de Deus é saber quem Ele é. Deus e o seu nome são santos. Nós devemos nos lembrar que o nome de Deus é santo como Ele é santo. É por isso que temos tantas referências nas Escrituras quanto ao santo nome de Deus. Lembramos o nome do Senhor quando o santificamos, quando o destacamos em nossas vidas. Sabendo que somos cristãos e membros da família de Deus, a maneira pela qual vivemos demonstra se lembramos ou não do nome do Senhor, para obedecê-lo, para dignificá-lo. Lembramos do nome do Senhor, querido amigo, quando entendemos como devemos cultuá-lo. Na chamada adoração do Salmo 29, lemos: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor honra e força, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade.
Salmo 29, 1 e 2. Ou então, novamente, no Salmo 103, parte do qual nos é tão familiar, sendo ouvida em muitas ocasiões quando participamos da ceia do Senhor. No verso 1 nós lemos: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o quê? Bendiga o seu santo nome. E para confirmarmos a grandiosidade do nome de Deus, ouça mais um salmo. Redenção enviou ao seu povo. Redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Salmo 111, versículo 9. Querido amigo, o homem justo lembra do nome de Deus e o reverencia, o adora, o honra, o bendiz, o santifica. A terceira característica da vida justa que devemos evidenciar é servir o Senhor. Agora eu leio para você o versículo 17 desse texto. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como o homem poupa o seu filho que o serve. Mas, afinal de contas, o que é servir o Senhor? Querido amigo, servir a Deus é realizar um trabalho em favor de alguém, é prestar um culto, adoração, louvor, reconhecimento a Deus. Servir a Deus é obedecer, isto é, fazer a vontade dele, que é o nosso Senhor. Servir a Deus é suprir a necessidade de alguém. Servir a Deus é se colocar à disposição do Senhor para as tarefas que Ele tem colocado em nossas mãos. Mas uma outra pergunta que surge é: como servir a Deus? Servimos o Senhor quando nos apresentamos preparados para realizarmos as funções que Ele nos designou, as funções para as quais Ele nos chamou, as funções para as quais Ele nos resgatou. Quando nos entregamos a Deus, assumimos um compromisso de sermos fiéis a Ele. Para cumprir a nossa obrigação de obedecer tudo que Jesus tem nos ordenado, conforme Mateus 28, 18 a 20, precisamos estudar, precisamos conhecer bem a palavra dele. Para Paulo, essa foi a sua ideia quando ele chamou a atenção do seu jovem filho, do seu jovem auxiliar. Ele disse o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, isso é, como alguém que serve, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. São palavras de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 2,15. E Pedro também. Pedro, escrevendo aos diversos irmãos, a diversas comunidades espalhadas em vários lugares, explicou o que é e como servir ao Senhor. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Querido amigo, ser preparado para falar a outros faz parte do nosso serviço a Deus. Servirmos ao Senhor quando percebemos e temos consciência do grande privilégio de sermos canais da sua graça. Quando somos instrumentos para as grandes e poderosas obras do Senhor, estamos servindo ao Senhor. Servir a Deus é um grande privilégio que exige a preparação constante. Vamos aproveitar então tudo que Deus tem nos dado para não sermos nem inativos nem infrutuosos como discípulos de Cristo. Eu repito para você novamente o versículo 17. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como o homem poupa a seu filho que o serve. E no versículo 16, Malaquias diz que Deus atentava e ouvia a conversa daqueles que amam, daqueles que servem, daqueles que temem o Senhor. Então, agora eu posso concluir. E quando vivemos, então, dessa maneira, de uma vida justa, evidenciando essas características, nós temos as seguintes bênçãos. Somos considerados por Deus um tesouro particular do Senhor. Nós participaremos do dia que Ele está preparando para todos nós.
E, querido amigo, seremos poupados pelo Senhor, porque Ele é nosso Deus e nosso Pai. Essas palavras devem confortar o nosso coração e devem nos estimular a viver com base nos princípios da palavra de Deus. Ao invés de uma vida injusta, falsa e hipócrita, podemos e devemos viver de modo agradável a Deus. A vida justa é possível quando dependemos completamente do Senhor. Oro para que o Senhor lhe conceda esse tipo de vida. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça sem igual.